Quero fechar o vídeo com informação super importante. Alexandro, lateral esquerdo de 33 anos de idade, da Juventus, hoje está entre o São Paulo e a proposta que ele tem da Arábia Saudita. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima do jogador, que acaba de ser campeão da Copa Itália, lá na Itália, com a camisa da Juventus, embora ele nem tenha participado, tenha ficado no banco de reservas. O contrato do Alexandro com a Juve se encerra em junho e não há a mínima chance dele permanecer. Já é certo que ele sairá do clube. E há uma pressão grande dos familiares do Alexandro para que ele volte ao Brasil e escolha o São Paulo. O pai, o irmão, entre outros, são são paulinos fanáticos e gostariam de ver o Alexandro mais perto da família e jogando pelo time do coração. Não consigo cravar para vocês se o Alexandro também é torcedor do São Paulo, mas se o pai e o irmão são, isso pode ser um bom indício. Outra informação exclusiva que eu queria contar para vocês. Nos últimos dias, Corinthians e Flamengo consultaram a situação do Alexandro, mas desistiram diante das cifras pedidas. O maior concorrente do São Paulo hoje é um clube da Arábia Saudita cuja identidade não foi revelada. Para piorar, esse clube ofereceu ao Alexandro uma espécie de cheque em branco. É o Alexandro quem vai escolher o valor que ele quer para fechar com esse time saudita. Vale a lembrança de que Al Nassr, especialmente Al Hilal e Al Ittihad, são responsáveis por alguns dos maiores salários do futebol no mundo. É nesses clubes que estão Neymar, Cristiano Ronaldo, Talisca, Benzema, entre outros. Kanté também dá pra gente colocar nessa lista. Então, o Alexandre está na dúvida entre acertar com o time saudita, onde ele vai ganhar estratosfericamente bem, ou vir ao São Paulo para continuar ganhando bem, mas numa realidade completamente diferente. Pressão da família para que ele se acerte com o tricolor, mas a questão financeira pode ser decisiva. Só para arrematar, Júlio Casares, presidente do São Paulo, Lucas Moura e Rafinha, dois atletas do tricolor, conversam frequentemente com Alexandro por telefone. A ideia é convencê-lo a se tornar reforço do São Paulo a partir da metade do ano. Ele estaria à disposição a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre. Baita reforço se o São Paulo consegue fechar essa posição da lateral esquerda. Alguém que já atuou por seleção brasileira, Juventus, Porto, carreira estratosférica, 33 anos de idade completados no início desse ano. E você, o que pensa sobre essa negociação? Quem, Chile? Zé Paz está na ponta da linha? Assunto é São Paulo, assunto é Lucas. Reforço para o Zubeldia? Na tela. Fazia tempo que o torcedor do São Paulo não via essa cena aí, ó. O ídolo Lucas Moura em campo com a camisa do tricolor. Com 31 anos, ainda muito jovem para um atleta de futebol, ainda mais hoje em dia. Eu vi alguns comentários que são inevitáveis, às vezes não ver. Aqui são mais viagens, aqui são mais jogos, aqui o campo às vezes mais pesado, o clima é outro, então a gente tem que adaptar com isso, adaptar talvez um pouco a dieta, que eu até já mudei, inclusive, tô comendo um pouco mais. A última vez do Camisa 7 jogando pelo São Paulo antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira tinha sido no dia 4 de abril diante do Talleres, lá na Argentina. Foram mais de 40 dias sem um dos principais jogadores da equipe e justamente no momento em que o São Paulo trocou de técnico. Durante esse período, o time teve 7 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nesse jogo contra o Barcelona, o Lucas atuou em muitos momentos caindo pelo lado esquerdo do ataque. Mas, recentemente, em algumas declarações, o próprio jogador já disse que prefere muito mais atuar no meio de campo do que na ponta. Desde que assumiu São Paulo, o Zubeldia tem rodado bastante o elenco. O treinador vem testando formações e nomes diferentes entre os titulares. E como ele só teve o Lucas à disposição por um mísero jogo, fica a expectativa para saber como que o argentino pretende usar o camisa 7. Uns dias ele conversou comigo, onde ele pretende me usar, ele sabe das minhas características, ele sabe onde eu gosto de jogar também. Então ele vai achar uma solução e a melhor solução para o time. Lo puede hacer por cualquiera de los 3 sectores, ¿no? Derecha, centro o izquierda. Su juego no cambia, él es de gambetear, encarar 1 contra 1 y demás. Lo importante é que esté sano. O craque tá de volta. Bom pra ele, bom pra torcida, mas bom também, principalmente, pro tricolor paulista. Quem é que não vai querer receber esse reforço aí, que é o Lucas, né? O Guto, o Zubeldia chegou, é um processo que vocês, treinadores,
vivem na temporada, sem tempo para trabalhar, ainda mais um estrangeiro, vocês conhecem, vocês estão aqui no Brasil, fica não mais fácil, mas torna menos difícil, né? Tentar arrumar um time trocar o pneu com a roda andando. Zubeldia chegou, são 6 jogos de invencibilidade e agora recebe um alívio, o Lucas, né? E aí o Luciano está sendo melhor aproveitado por ele ainda não tem o Caleri para o jogo do próximo meio de semana contra o Águia de Marabá, mas daqui a pouco ele vai ter aí 3 jogadores para 2 posições aí. É um problema mesmo ter que montar um time, trabalhar um time em competições de mata-mata e tal, com o campeonato em andamento. Muito grande o problema, né? E eu acho que reforço, talvez, do tamanho do Lucas é a parada do Campeonato Brasileiro aí, onde ele vai estar jogando só competição internacional. Então ele vai ter tempo para poder ajustar a equipe. Ajustar sobre todos os aspectos. Ajustar a parte física, ajustar a parte técnica e tática também. É impressão minha, Jay Miller, Benja, Guto Silvestre, o Luciano ganhou uma nova dinâmica com o Zubeldia. Você vê dessa forma também? Está jogando um pouquinho mais à frente, aproveitando mais do que era aproveitado porque na anteriormente. ausência do Lucas, né, o Luciano tem feito gols aí, né, nos últimos 3 jogos, 2 gols, mais ou menos assim. Mas o protagonismo é do Lucas, com certeza. É o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Brasil e do São Paulo, ele é o melhor jogador do time, né? Ele tá voltando agora, aquela coisa de falta de ritmo, vai pegar gradativamente. Ele não pode ficar fora do São Paulo, do time, em hipótese alguma. O Zubeldia tem que fazer um esquema pro Lucas, né? Ele gosta de jogar pelo meio, o Lucas, né? E ali ele rende mais, porque ele gosta do mano a mano, gosta de driblar, que é o forte dele. Eu acho que o time do São Paulo tá pronto, né? E esse pronto para receber o Lucas também, isso é legal. O Zubeldia foi genial na simplicidade. Onde que esse Luciano rende mais? O que ele fez? Ele assistiu as jogadas do Luciano de passe para gol, assistência ou de gol. Analisou, ele gosta de jogar ali, perto da área, juntando com o atacante, com o centralmente, tá ali que ele vai jogar. Quando voltar Simples assim, não precisa de nenhum computador para... Os melhores momentos da carreira do Luciano foi jogando mais próximo do centroavante. É isso. Mas Às vezes até de centroavante. Mas, Benja, volta. Vou imaginar o Caleri também liberado. Para o jogo contra o Águia ainda não vai ter Caleri. Mas quando ele tem Luciano, tem Caleri, tem Lucas, aí tá mais pro Luciano colocar a bundinha no banco ou tem que arrumar nada? Os 3. Deixa eu te falar, jogador bom tem que jogar, velho. Jogador bom tem que jogar os 3, velho. Lógico. Como é que você vai tirar o Luciano que tá, pra mim, hoje, pra mim é o melhor jogador do São Paulo. Aí como é que você não vai botar o Lucas pra jogar que tá louco? Concordo, claro. O Lucas é brincadeira, o Lucas é sacanagem que ele joga. É um baita reforço. E você não vai ter um centroavante lá que é o Caleri? Duvido, tem que jogar os 3. lógico. O que não pode é ruim, 3 jogador ruim, 3 jogador bom tem que jogar. Joga um monte de jogador ruim, não pode jogar 2 bons, não. Ô Guto, você que é treinador, qual o problema que você quer ter? 3 caras bons ou 3 caras ruins? Não, e depois os 3 são jogadores que se entregam, né? São jogadores que ficam... Vai sobrar para Dentro do- outro. Vai sobrar para outro, então. O Lucas é um cara que dá gosto de ver jogar. O Lucas dá gosto de ver jogar. É um jogador que quando ele pega a bola... Diferencial, é diferencial. É jogador diferencial. Ele é fera. O Miller, vai com o trio também, é por aí. Não, tem que jogar, até porque o Wellington Rato também tá machucado, né? Quem joga pela direita não vai ter. Então acho que jogar, quando voltar, o Caleri, Luciano e Lucas, esses 3 tem que estar sempre ali. Lucas vindo de trás junto com o Luciano e o Caleri lá como ponto de referência, como ele sempre sabe jogar e rende mais, né? Dentro da área. Então acho que esse meio campo, Lucas, Luciano, né? Claro, o São Paulo sente muito a falta do Pablo Maia. O Pablo Maia, ele é a referência ali na frente da zaga. O meio campo fica muito exposto sem ele, mas com a volta do Lucas, com o mais Luciano, depois, consequentemente, o Caleri lá pra frente, aí o time fica mais completo. Em boas condições físicas, esse trio é o trio titular do ataque do São Paulo. É Caleri de centroavante, brigando com os zagueiros, Luciano e Lucas se movimentando por trás do Ô Caleri. Miller, o São Paulo briga pelo título brasileiro, pra você? Eu acho que por Libertadores, por enquanto por Libertadores. Título não? Era a pergunta, difícil. era a pergunta que eu ia fazer pro senhor. Obviamente, vocês fez a pergunta pro Miller. Como eu tô sempre com o Miller aqui, eu sei. eu tô Mas fazendo porque curso há de pouco o telepatia. senhor falou do Corinthians. Não, eu não ia fazer essa pergunta para ele, eu ia fazer pro senhor. Eu sei, Não, porque há mas pouco... o Gafa, só acrescentar, acho que quis a esfriar Copa do a Brasil, na Copa do Brasil, para mim, o São Paulo
é um dos favoritos. Porque o senhor disse lá na hora do Corinthians, né, e como corintiano que é, que o campeonato do Corinthians é para fugir de rebaixamento. Então, o São Paulo briga por o quê no campeonato? Vaga na Libertadores. Não briga por título. Não vejo. Para mim, o título desse ano fica ou Palmeiras, ou Flamengo, ou os dois Atléticos. O Paranaense e o Mineiro. E o Inter tem um baita time, mas foi muito prejudicado. Eu acho que o ano do Inter vai ser, infelizmente, complicado por causa dessa paralisação, porque o Inter montou um time muito bom, mas teve essa tragédia aí que eu acho que vai atrapalhar. O campeonato, né, Guto? Eu acho que a leitura do campeonato hoje está difícil, com essa paralisação, com Copa América. Cravar o que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter muita gente quebrando a cara, vai ter muita surpresa, ou não, Guto? Não, eu acho que é muito cedo para traçar qualquer tipo de comentário. Isso que é legal, depois a gente vira Nenhum campeonato de pontos corridos. Ainda mais com o cenário atual, né? Ele começa a se mostrar segundo turno, depois da 8ª, 9ª, 10ª rodada, ele começa a ganhar forma e vai se mostrar. Mas a exceção... eu acho que campeonato de pontos corridos, do jeito que está, não tem surpresa. A exceção... Nós estamos falando de Brasil, né? Mas assim, ó, mas esse ano, com Copa América, sem parar, com muitos jogadores dos grandes clubes servindo seleções, com calendário atrasado, a coisa pode se complicar. Mas talvez não tenha surpresa, eu concordo com o Guto.